Isso aí, João 1,14. Então ela é mãe de Deus. Se for isso aí, é isso que quer dizer? Não, se for isso aí, ninguém é contra. Ninguém É isso. Não. O pastor concordou então com o padre, que é mãe de Deus? Então ela é mãe de Deus. Se for isso aí, é isso que quer dizer? Não, se for isso aí, ninguém... Olha, coisa rara num debate é acontecer um momento de concessão como esse, quando um oponente concorda com ou uma parte, ou um elemento, ou o argumento todo do outro oponente. Vamos entender exatamente o que o pastor Tassos Licurgo quis dizer quando ele concordou com o que é que ele concordou, né? Com a afirmação do padre de que Maria é mãe de Deus. E eu já quero saber de você. Você acha que Maria é mãe de Deus ou não? Vamos entender sobre tudo isso e muito mais na análise retórica desse debate depois da vinheta. Falar de Mariologia, então? Então vamos lá. Pode ser. Pergunta, 3 minutos para pergunta. A Mariologia é para... A igreja cristã, né, evangélica, ela é uma pessoa muito importante, Maria, pessoa que teve um ministério impressionante, aquela tenra idade, aceitar que o milagre acontecesse no ventre dela, é algo que é bastante admirado, é um exemplo de obediência ao chamado de Deus. Isso é pregado na igreja evangélica, um exemplo de obediência ao chamado de Deus. Ela é respeitada como a mãe de Jesus. Respeitada. Um ponto aqui de contexto. Evangélicos, protestantes, eles tendem a ter esse cuidado no termo, né? Você viu que o pastor falou, respeitada como a mãe de Jesus, olhou para o padre, deu um sorrisinho e aí continuou, né? Ó. Obediência ao chamado de Deus. Ela é respeitada como a mãe de Jesus. Respeitada. Respeitada como a mãe de Jesus. Dá um sorrisinho. Porque, em questão de contexto, para os protestantes, a frase Maria é mãe de Deus é uma frase que está incorreta. E o Tassos vai esclarecer o porquê que ele acredita que essa frase está incorreta. Para quem é católico, entende-se que Maria é mãe de Jesus e Jesus é Deus. Jesus, ele é a doutrina da união hipostática. Jesus é uma só pessoa com duas identidades, né? Ele tem a identidade, a natureza humana e a natureza divina. Então não dá para Maria ser apenas mãe do Jesus homem, senão você cai na heresia do nestorianismo. Mas o Tassos vai esclarecer isso daqui a pouco. Então, é só para vocês entenderem por que o Tassos usa esse termo. Maria é mãe de Jesus. E ele faz aquele sorrisinho, né? Assim, a gente pode teorizar o motivo do sorriso, mas é um sorriso que simboliza, na minha interpretação, olha, eu tô falando de Jesus aqui, não tô falando que Maria é mãe de Deus, tá certo? Mas eles vão entrar nisso daqui a pouquinho. É respeitada como a mãe de Jesus. Respeitada. Mas nós não a tratamos como uma questão de mediadora. Nem a tratamos como alguém que... Mãe de Deus. Nós vamos falar sobre a questão de mãe de Deus, porque o nascimento de Jesus, eu falarei mais depois sobre a questão de mãe de Deus, é diferente de todos os demais nascimentos. Então, interessante uma coisa, tá, pessoal? A postura tanto do Tassos quanto do padre José, do pastor e do padre, é uma postura que você não vê em 90% dos debates que ocorrem na internet, ou até mesmo dos debates que ocorrem no Vilela, que é uma postura de respeito. Calma. Esse tipo de debate não viraliza. Não pega 3 milhões de visualizações. Não pega milhões. Por quê? Porque é um debate que não tem polêmica, não tem discórdia, não tem dedo na cara, xingamento, ofensa. Isso aqui sim, cara, é um debate que particularmente eu, Vitor, gostaria de assistir com mais frequência na internet. E isso é um debate, tá certo? A gente discorda, mas nós dois queremos chegar no mesmo lugar, que é obter a verdade. Eu discordo de você, eu acho que o meu que você quer obter a verdade não faz sentido. O meu acho que faz mais sentido. Mas aí as pessoas com calma vão ali, uma tratando com a outra. Então isso aqui é um debate de altíssimo nível, tá, pessoal? Então, portanto, a maternidade de Jesus é diferente de todas as demais maternidades. Mas ela não é objeto de culto, não deve ser objeto de adoração, como ninguém senão Deus deve ser. Eu sei que há... Pessoal, vamos lá. Eu quero que vocês prestem atenção agora. O Tassos, ele está começando a formular, aliás, ele já começou, né? Mas ele está encaminhando para a pergunta dele, para a parte mais crítica da pergunta dele. Então ele vai começar a levantar uma série de pressupostos
no enunciado da pergunta dele para fazer a pergunta no final. Então preste atenção. Os pressupostos que ele levanta começam aqui. O que é um pressuposto? É algo que você assuma que seja verdade, de maneira prévia. É uma verdade a priori, né? Então eu estou supondo de maneira prioritária que isso que eu vou falar, que eu estou dizendo isso já é verdade, para que eu possa, tendo essa verdade em mente, fazer uma próxima pergunta. Tá? Por exemplo, eu falar assim, olha, quando você for tomar banho, se você tiver resfriado ou se você não quiser lavar o cabelo, coloca uma touquinha. Porque eu estou pressupondo que você toma banho no chuveiro e que com água e que vai molhar. Né? Então, assim, isso é um pressuposto, eu não preciso te explicar isso. Então, vejam os pressupostos que o Tassos vai levantar agora para fazer a pergunta dele. Diferente de todas as demais fraternidades. Mas ela não é objeto de culto, não deve ser objeto de adoração, como ninguém senão Deus deve ser. Eu sei que há uma distinção feita na igreja romana entre latria, hiperdolia e idolia, não é isso? Uhum. Que a hiperdolia é dirigida a Maria e a dolia é dirigida aos santos e a latria só a Deus. Eu entendo que é uma agressão muito grande a Deus defender que nós devêssemos adorar alguém senão Ele. Inclusive é claramente um mandamento que está nas Escrituras. Perfeito. Então percebam que ele já está levantando como um pressuposto de que os católicos adoram Maria, tratam Maria como adoração da mesma forma que adoram a Deus e por isso já está errado, está pecando contra o quarto mandamento, inclusive. Já está trazendo um pressuposto atrás do outro. Mas o que eu gostaria de saber do padre é que o catolicismo popular me parece que há um comportamento divergente com o que ensinam os intelectuais da Igreja Católica. Nós vemos pessoas se dobrando as estátuas, e podemos entrar aqui até na questão dos santos, se assim quiser. Vemos pessoas colocando rosas aos pés das estátuas, vemos pessoas pedindo coisas que seriam executadas pelos santos e por Maria. Então, não há uma disparidade e uma divergência muito grande entre o que se prega teoricamente na Igreja Romana e o que se exerce na prática. E me parece que esse é um fato. Ele está assumindo como uma verdade a priori, está assumindo como um fato, como um pressuposto. E sendo um fato, por que a Igreja não ensina o contrário? Por que a Igreja diz que, olhe, você não deve se dobrar a uma estátua, você não deve se curvar a uma estátua, você não deve pedir algo para que os mortos atendam. Então, não há uma divergência entre o teórico e o prático? Não há. Mas assim, acho que a gente tem que proceder por ordem. Vamos lá. A forma que o padre José responde, a gente tem que proceder por ordem. O que ele quer dizer com isso? O pastor Tassos, ele faz uma série de pressupostos para chegar na pergunta final. A pergunta final dele é: por que a igreja não ensina o contrário dessas práticas populares? Né? Falando da Igreja Católica. E aí, ele traz alguns pressupostos para isso. Então, ele vai falar o quê? Ele monta, né, as partes do argumento dele. Bom, primeiro, Maria é uma pessoa importante, mas é errado a gente tratar qualquer outra pessoa como sendo mais importante que Deus. Maria é adorada como se fosse Deus. Isso é visto na prática popular da Igreja Católica. Você vê pessoas se agachando, enfim, se dobrando na frente de estátuas, fazendo orações, existem orações marianas, né? E fazendo tudo isso, me parece que existe uma diferença entre o que os intelectuais da Igreja Católica falam e essas práticas populares, e aí cai na pergunta dele. Por que a Igreja, sabendo tudo isso que ele falou, não ensina o contrário? Então, o padre, ele precisa voltar e desmembrar cada parte do enunciado. O pastor Tassos, ele não faz, tá? Não faz uma falácia da pergunta complexa. Mas ele levanta uma série de pressupostos e de maneira bem honesta, ele assume que está levantando esses pressupostos. Ele fala, eu entendo isso como um fato. Ele fala isso mais de uma vez. Então,
Eu entendo isso como sendo um fato, etc. e tal. A falácia da pergunta complexa é quando você vai levantando uma série de coisas no enunciado para dar a entender que aquilo tudo é verdade. Então, por exemplo, eu falasse assim, olha, ô Vitor, metaforando, sabendo que você é o cara que ensina a detectar mentira pela expressão facial e existe um artigo dizendo que não dá para detectar mentira pela expressão facial, por que você vende curso de detecção de mentira? Você acha que você vende porque você quer ganhar dinheiro mesmo assim ou você acha que não tem problema ensinar uma coisa que não funciona? Olha a série de pressupostos que eu vim levantando no enunciado. Então você tem que voltar por partes, tipo assim, lá no começo falar, pera. Primeira coisa, eu não vendo curso de detecção de mentira. Segunda, eu não afirmo que dá para detectar mentira pela expressão facial. Eu afirmo literalmente o contrário. Terceiro, o artigo que fala de... não fala de, então você precisa voltar e responder por partes, como o padre vai fazer agora, tá certo? Você vai desmontando o enunciado para que você possa chegar na pergunta de maneira correta. Porque se você só responde a pergunta, você validou todo o enunciado do cara. Então você precisa voltar e desfazer o enunciado. Quando você vai se defender de uma acusação, você tem que entender a estrutura da acusação que a pessoa fez para saber onde é que está o erro, né? Se a pessoa está cometendo uma falácia, ou qual estratagema a pessoa está fazendo para entender o erro ali e conseguir refutar aquela acusação. Para isso você precisa melhorar a sua comunicação. Eu te ensino tudo isso e muito mais no nosso evento O Corpo Fala, onde eu vou te ensinar como analisar a linguagem corporal e o discurso das pessoas ao seu redor com base em 3 princípios da linguagem corporal. Além disso tudo, eu também vou fazer um mega resumo do livro O Corpo Fala, aquele clássico do estudo do comportamento não verbal. E você pode participar ao vivo dessa aula interagindo comigo, tirando suas dúvidas, clicando no link que está na descrição desse vídeo. As vagas são limitadas porque trata-se de uma aula online com um limite total de alunos. Portanto, clica no link, se inscreve, eu te vejo por lá e agora sim, continuando nossa análise. O senhor acredita que Maria é mãe de Deus? Quer que eu responda? É o primeiro ponto, né? Para poder partir o resto da resposta. Na humanidade de Jesus, ele não tem pai. Ele tem mãe. Quer dizer, ele tem pai, que é Deus. E na divindade de Jesus não tem pai humano. Na humanidade de Jesus, Jesus não tem pai humano. E em sua divindade, ele não tem mãe. É interessante. A humanidade de Jesus se dá no ventre de Maria. Agora, há nascimentos miraculosos nas Escrituras. Mas em todos os demais nascimentos miraculosos, há a participação do homem e da mulher. No caso de Maria, não. No caso de Jesus, não. No caso de Jesus, não. Então, Maria é mãe de Jesus. Agora, não é que Deus passe a existir em Maria. João, no capítulo 1, no verso 1, combinado com João, no capítulo 1, no verso 14, deixa claro que o milagre da encarnação é quando o Logos vem e encarna no ventre de Maria. Então, vejam bem, entendam a objeção. Novamente, pessoal, eu realço a importância da calma. São 2 pessoas que discordam veementemente de um ponto, que é algo norteador na vida delas, que é a religião que elas seguem. Então eles discordam em um ponto. Muito importante. Você não vê ninguém se xingando, você vê a calma que o pastor desenha o argumento dele, que ele fala, que o padre fica em silêncio ouvindo, concorda com o pastor em um ou outro momento. Então assim, isso aqui, galera, é debate de altíssimo nível intelectual. Totalmente diferente do que a gente vê por aí.